Nós do DLC apoiamos esse evento. E assim nós oferecemos a você que assiste esse evento até domingo, dia 14/6/2020, 50% de desconto diretamente no nosso site. Vai lá, conheça o nosso material, você vai se aprofundar muito no seu conhecimento espiritual, vai te ajudar em relação a esse estudo que você está contemplando aqui conosco. Agora, aproveite o estudo e aprofunde-se no conhecimento da verdade. Muito bom dia e bem-vindos a essa conferência bíblica virtual, durante a qual nós estamos nos ocupando com dois temas muito importantes, o tema da expiação e o tema da restauração. Ambos os temas, para o crente, têm suma importância. Quanto ao tema de expiação, nós estamos fazendo uma retrospectiva à obra uma vez por todas acontecida lá no Gólgota pelo Senhor Jesus. Isso nos dá a certeza e a segurança de que os requisitos de Deus foram satisfeitos completamente com vistas ao pecado. E porque isso é assim, nós podemos ter uma segurança de salvação feliz e andar o nosso caminho. Contudo, neste caminho até o objetivo, até ao alvo, no Senhor Jesus, nós estamos atravessando, enquanto crentes, um mundo caracterizado pelo pecado. E visto que, ainda enquanto crentes, temos ainda a velha natureza em nós também, infelizmente, de tempo em tempo, estamos pecando. Mas também para isso, Deus também fez provisão. Nós vimos isso ontem à noite naquela figura impressionante da novilha ruiva que tinha que ser queimada por completo para produzir então aquela água purificadora. O pecado tem duas consequências devastadoras na vida do ser humano. O pecado coloca, por um lado, o ser humano debaixo do juízo divino. Esse é o efeito jurídico que o pecado tem. E como Deus respondeu a isso, Ele entregou o Senhor Jesus Cristo como o sacrifício pelo pecado, e o sacrifício do Senhor Jesus fez expiação. Isso vimos claramente naquelas figuras do Antigo Testamento de Levítico 16. Mas o pecado ainda tem uma segunda consequência devastadora. O mal e o pecado contaminam o coração e a mente do ser humano. Esse é o efeito moral do pecado. Os nossos sentimentos, as nossas decisões tomadas no coração, a nossa mente, a nossa capacidade de avaliar as coisas, os nossos padrões, tudo isso o pecado contamina e leva para longe dos pensamentos de Deus comunicados na sua palavra. E qual que é a resposta que Deus deu a este efeito do pecado? Isso agora requer a purificação pela palavra de Deus. Isso Samuel nos mostrou claramente ontem à noite, por meio daquela figura do sacrifício da novilha ruiva. São duas consequências do pecado, às quais Deus deu e encontrou uma resposta maravilhosa. Entre mentes aprendemos, com a ajuda de Levítico 16, que o meio de purificação ou o meio da expiação ali foi o sangue do sacrifício. Em 1 João 1, versículo 7, segunda parte, nós lemos: o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado.
Mas então também temos a água, uma figura da palavra de Deus, que é um segundo meio de purificação. Em João capítulo 13, o Senhor Jesus diz: aquele que está lavado, ou melhor, banhado, não necessita de lavar senão os pés. O Senhor Jesus menciona duas coisas aqui: primeiro o banhar e depois o lavar-se. E com isso ele conecta dois pensamentos. Quando diz aquele que está lavado ou banhado, pensamos na purificação única que acontece uma única vez junto à nossa conversão por meio da palavra de Deus. Este é o significado daquele que está lavado ou banhado. Contudo, Hebreus 10 nos diz que nós temos o corpo lavado com água limpa, nessa linguagem simbólica. Mas, atravessando esse deserto, esse mundo, sempre nós nos contaminamos com o pecado. E aí é necessário que nós nos submetamos a esse processo permanente da lavagem dos pés para que outra vez possamos usufruir a comunhão com o Pai e com o Filho. Eu estou repetindo aqui agora um slide que o Samuel já nos mostrou, onde a pergunta havia sido colocada: será que o pecado turva a comunhão? E a resposta claramente é sim. O pecado se interpõe entre Deus e o homem e turva a comunhão que nos deveria fazer tão felizes. E isso nos leva a uma outra questão: o que significa comunhão cristã? E para isso agora, um versículo da primeira epístola de João: o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Os apóstolos e João, o escritor dessa epístola, fazia parte dos 12 apóstolos, haviam visto e ouvido enquanto o Senhor Jesus esteve aqui na terra. E aquilo que viram e ouviram, eles não seguraram para si, mas anunciaram, eles entregaram a outros. Para quê? Para que também aqueles que ouvissem esse anúncio, essa pregação, também tivessem comunhão com os apóstolos. E depois ele descreve então o segundo lado dessa comunhão, que é o lado vertical, como poderíamos chamá-lo, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Portanto, na primeira parte desse versículo temos o lado horizontal da comunhão entre os crentes, e na segunda parte desse versículo o lado vertical da comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo. E o que então é a consequência disso? Que o crente foi introduzido nesta comunhão. E João continua dizendo: estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Esse é o objetivo pelo qual João escrevia esses versículos sob a direção do Espírito Santo. Gozo pleno, alegria completa, na comunhão com o Pai e com o Filho Jesus Cristo e também entre os crentes. Por que essa comunhão cristã é tão valiosa? Por um lado, Deus ele tem um enorme interesse de ter comunhão com pessoas redimidas. E nesse ponto precisamos parar. O Deus eterno, grandioso, que não necessita de absolutamente nada para ser feliz, ele tem um interesse bem concreto de ter
comunhão com pessoas redimidas, com você e comigo. Logo, veremos um pouco mais o que significa isso. Mas, por enquanto, esse aspecto enorme, o grandioso Deus, Ele quer ter comunhão com você e comigo. Ele quer ter intercâmbio conosco. O Pai, Ele anela ter comunhão. E comunhão com vistas ao Filho e aos interesses dele. Já o Filho, ele deseja ter comunhão contigo e comigo. Ele quer ter comunhão com vistas ao Pai e aos interesses dele. Que pensamento enorme que esses homens pequenos podem ter comunhão com o Pai e com o Filho. A comunhão, ela conduz à alegria plena. A alegria máxima, poderíamos dizer. Esse intercâmbio com o Pai e com o Filho traz esse resultado. E a pergunta é: você, eu, conhecemos esse intercâmbio, essa conversa em oração individual diante do Pai, em oração individual diante do Senhor Jesus, lendo a palavra dele, e quando ele pode falar por meio da palavra dele a nós? Isso é intercâmbio, é conversa. É a expressão dessa comunhão, e essa comunhão conduz à alegria plena, à máxima alegria possível. Que Deus maravilhoso que nós temos, que tem tanto interesse em fazer você e a mim totalmente felizes. Agora queremos, de maneira mais concreta, pensar um pouco e meditar sobre o que significa comunhão cristã. Comunhão significa que a gente tenha os mesmos interesses. Comunhão significa também ter as mesmas afeições. E comunhão, em terceiro plano, também significa ter intercâmbio e trocar ideias. E é isso que eu estava me referindo quando estamos falando em oração ao Pai, sobre o Filho, sobre os interesses do Pai, e falando em oração ao Senhor Jesus a respeito do Pai e os interesses do Pai. E que também, por meio da palavra dele, possamos receber alguma coisa, uma comunicação a respeito daquilo que são os interesses do Pai e os interesses do Filho, aquilo que nos faz felizes. Esse pequeno gráfico mostra esse aspecto da comunhão entre o Pai e o Filho, por um lado, e os redimidos na terra, por outro lado. E nós queremos reter na nossa mente e na consciência que comunhão leva à alegria plena, à alegria máxima. Aprendemos que comunhão tem um aspecto vertical, que também existe uma comunhão horizontal entre os crentes. E também isso é algo muito, muito bonito. João havia escrito a respeito disso e todos nós conhecemos exemplos de uma comunhão dessas. Eu gostaria de mostrar agora alguns retratos da conferência em Curitiba, onde irmãos tiveram intercâmbio, onde se canta uns com os outros, onde gerações estão conversando, onde se troca ideias sobre os interesses do Pai, os interesses do Filho. E justamente isso é comunhão. É um intercâmbio, troca de ideias no nível horizontal. Temos os mesmos interesses, as mesmas afeições para com o nosso Senhor e o nosso Pai Celestial. E é alegria para nós trocarmos ideias a respeito. Isso faz feliz. Comunhão leva à alegria plena, à alegria máxima. Já nos recordamos agora há pouco
que o pecado está turvando este usufruto, esse gozo, essa alegria dessa comunhão com o Pai, com o Filho e também da comunhão de uns com os outros. Levando isso em conta, precisamos discernir no que diz respeito à possessão da vida eterna. Quanto a isso, essa comunhão, e graças a Deus, e Ele seja louvado por isso, essa comunhão, quanto a isso, jamais pode ser interrompida. No que diz respeito ao gozo, à alegria, à bênção da comunhão, aí sim o pecado contamina e é o assassino por excelência, aquele que abafa, que impossibilita a comunhão. E por isso é tão importante que nós conhecemos o serviço de advogado da parte do Senhor Jesus, que tem por objetivo de nos restituir aquilo que o pecado nos tirou quanto ao gozo e alegria da comunhão. Ele quer restaurar a alegria perdida. É isso que faz com que o serviço do Senhor Jesus na condição de um advogado seja tão necessário e valioso. E para isso, um versículo de 1 João 2, versículo 1 desse capítulo, João escreve: se alguém pecar, se esse caso aconteceu, então nós temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Isso nos leva a fazer a pergunta: o que vem a ser um advogado? Um advogado é alguém que se encarrega de tomar conta da questão, da causa, das necessidades, dos cuidados de um outro, que intercede pelo outro, que se empenha a favor de um outro. Nós conhecemos a profissão do advogado ou de um intercessor que diante do juiz está tomando conta das causas, das questões do seu cliente. O Senhor Jesus, enquanto nosso advogado, é aquele que intercede por nós, tendo por objetivo que esta comunhão possa ser usufruída novamente sem empecilhos, aquela comunhão que nos faz feliz. O Senhor Jesus, na condição de nosso advogado, se engaja, ele se torna ativo quando o pecado em nossas vidas estiver impedindo a comunhão com as pessoas divinas, com o Pai e com o Filho, e com a irmandade na fé. Em João capítulo 13, e Samuel já apontou para isto ontem, nós temos uma figura maravilhosa quando o Senhor Jesus está lavando os pés dos discípulos. Isso é uma ilustração bela do serviço de advogado do Senhor Jesus. E agora queremos nos a seguir, tomando por base João 13, ocupar com alguns pontos importantes, essenciais desse serviço de advogado do Senhor Jesus. Primeiro queremos ver a motivação desse serviço. E para isso lemos em João capítulo 13, versículo 1, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Amor é a motivação pela intervenção do advogado. O Senhor Jesus estava prestes a voltar ao Pai no céu e ele estaria agora deixando os que são dele neste mundo com todos os seus perigos, os seus que estavam no mundo. Mas então ele esclarece
O Espírito Santo melhor esclarece então que o Senhor Jesus havia amado os seus e continua amando-os até ao fim. Até o fim, isso significa sempre, sem interrupção. A palavra grega até ao fim aqui é traduzida em outros lugares como incessantemente, sem parar. E esse amor do Senhor Jesus, ainda que nós estejamos na terra e Ele no céu, esse amor que não pode nos contemplar sem fazer nada, não pode ver que um dos seus está sofrendo por causa do usufruto roubado do gozo da comunhão. Esse amor é ativo até hoje, mais um motivo para louvarmos ao nosso Senhor Jesus dia após dia. No versículo 2 nós lemos, ou melhor, no versículo 3, que Jesus se levantava sabendo que havia saído de Deus e ia para Deus. É o versículo 3. Esse versículo esclarece de que o Senhor Jesus está executando também esse serviço de advogado enquanto ele está no céu. O serviço parte do céu até hoje. O amor para com os seus não mudou. Ainda que o Senhor Jesus não esteja mais aqui nesta terra e esteja no céu glorificado agora, o amor dele para com os seus continua fazendo com que ele esteja ativo ali quando você e eu possamos rapidamente adentrar novamente no gozo completo, no usufruto da alegria completa na comunhão quando o perdemos por meio do pecado. Já vimos que o meio de purificação, tanto no Antigo como no Novo Testamento, como aqui nesta lavagem dos pés de João 13, é a água. O Senhor Jesus, ele estava deitando água naquela bacia, para então começar a lavar os pés dos discípulos. Água é uma figura da palavra de Deus. Em Efésios 5, versículo 26, fala a respeito da lavagem pela palavra. Agora a pergunta que se coloca é: qual é a forma da atuação? Como que isso é feito? O primeiro ponto é que a palavra de Deus, a Bíblia, me mostra como eu devo viver. Qual é o caminho normal e abençoado de um crente? Me mostra aquilo que é o certo, aquilo que é a maneira correta de viver. Se agora acontece um pecado, então o Espírito Santo ele me mostra em conexão com a palavra de Deus como eu vivi. Por um lado, a palavra de Deus me mostra, por um lado, como eu deveria ter vivido, mas o Espírito Santo me mostra também, em ligação com a mesma palavra de Deus, quando o pecado aconteceu, como eu vivi, onde eu não vivi assim como a santa palavra de Deus o requeria. A imagem do carro que se desviou da estrada mostra esse pensamento do desvio quando o pecado aconteceu na vida de um crente. Mas o Espírito Santo não apenas isso, felizmente, me mostra qual que foi o desvio, mas ele me mostra também que o Senhor Jesus teve que entrar no juízo e na morte por esse pecado. E exatamente isso que nos leva a Números capítulo 19, aquela novilha vermelha ou ruiva, que por completo tinha que ser queimado e de cuja cinza em ligação com água viva foi produzida então aquela água purificadora. E o Samuel nos mostrou que durante 7 dias, 2 vezes, aquela água da purificação tinha que ser aspergida sobre aquele que havia tido contato com a morte.
O Espírito Santo, quando acontece um pecado na vida de um crente, quando o crente caiu, então o Espírito Santo vai operar na alma dele, vai lhe mostrar onde foi o desvio, sim, mas ele também lhe mostra uma impressão profunda do pecado, mostrando, veja, exatamente por esse pecado o Senhor Jesus teve que sofrer. Por causa disso ele tinha que entrar naquelas 3 horas do juízo de Deus implacável. E por isso ele tinha que entrar na morte. Durante aquela semana, durante aqueles 7 dias, nós ouvimos ontem, se mostra claramente de quanto maior a minha consciência de que o Senhor Jesus tinha que entrar no juízo e na morte por isso. Tanto mais profundamente acontece a restauração para que aquela alegria desimpedida no usufruto do gozo da comunhão com o Pai e com o Filho, também o usufruto do gozo da comunhão com os irmãos pode ser restaurado. E que de novo isso entre no coração, aquilo que lemos lá em João, a alegria plena. Essa alegria plena, o Senhor Jesus descreve em João capítulo 13, versículo 8, com palavras um pouco diferentes. Ele responde ali a Simão Pedro: nunca me lavarás os pés, mas respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Essa expressão, uma parte comigo, nos descreve a comunhão com o Filho, com o Senhor Jesus. Que nós podemos ter outra vez uma troca de ideias, um intercâmbio sobre os interesses do Senhor Jesus, sobre aquilo que é importante para Ele. Essa expressão, uma parte comigo, descreve a restauração do usufruto e da alegria da comunhão. Mais uma vez podemos ter então um intercâmbio desimpedido, podemos falar com o Senhor Jesus na oração e Ele pode falar conosco por meio da palavra dele. O resultado abençoado do advogado do Senhor Jesus nessa função é que a relação com o Pai e com o Filho, que foi impedida pelo pecado, novamente pode ser usufruída. Para lembrar mais uma vez esse gráfico pequeno, pessoas redimidas aqui na Terra podem ter comunhão, intercâmbio com Deus o Pai, com Deus o Filho, para desta maneira ter então alegria plena novamente, alegria máxima na comunhão. Queremos nos ocupar agora, utilizando o exemplo de Pedro, ver o serviço do Senhor Jesus enquanto advogado. O Senhor Jesus havia advertido a respeito das atividades de Satanás. Satanás, ele tinha um desejo, ele quer que os filhos de Deus pecam. E o Senhor Jesus havia dito isso a Pedro antes que ele o negasse. Ele foi advertido. Pedro foi advertido das atividades de Satanás. É o primeiro ponto que poderíamos mencionar quanto ao serviço do advogado. Em segundo lugar, o Senhor Jesus havia dito a Pedro em Lucas 22, no versículo 32, eu orei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Que frase é esta? Que afirmação! O Senhor Jesus previa a evolução das coisas e antecipadamente ele orou por Pedro. E o qual foi o objetivo de sua oração?
foi para que a fé de Pedro não desmoronasse, não parasse, não desfalecesse. O pecado, de fato, levaria a lágrimas amargas, a um coração quebrantado. Mas o Senhor Jesus já ora antecipadamente por Pedro para que a sua fé não desfalecesse. Terceiro ponto, o Senhor Jesus já alude à restauração de Pedro com as palavras: "E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos." O Senhor Jesus já previa também a negação de Pedro, mas o Senhor Jesus também aludiu: Pedro, existe a possibilidade de restauração. Com o pecado na vida de um crente não termina tudo, não é tudo quebrado. O serviço do advogado tem por objetivo restauração. Isso o Senhor Jesus alude aqui. Em graça imensa, já antes que Pedro está negando, ele está mostrando e aludindo isso. O quarto ponto, e isso toca aos nossos corações. Quando Pedro finalmente havia dito por 3 vezes: "Eu não conheço este homem", então o Senhor Jesus se vira especialmente para ele. Quem poderia compreendê-lo? Os inimigos ao redor do Senhor Jesus requeriam uma atenção plena, completa. Estavam se iniciando as últimas 24 horas, caracterizadas por acusações erradas, por injustiças. No final delas estaria a cruz, mas o Senhor Jesus toma o tempo. Ele se vira e ele olha para Pedro. E esse olhar do Senhor Jesus, introduz e inicia a restauração de Pedro. A reação de Pedro está no versículo 62. Saindo para fora, chorou amargamente. Como esse olhar deve ter penetrado a Pedro. Mas então continua com o serviço do advogado. No dia da ressurreição, em Marcos capítulo 16, versículo 7, o Senhor Jesus, enquanto ressurreto, ele tem uma mensagem especial para Pedro. Aquele jovem no sepulcro diz, mas às mulheres: "Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro." Por que Pedro está sendo mencionado de forma especial? Pedro era um dos discípulos, mas a mensagem do ressurreto por meio desse anjo tinha que alcançar de forma especial o coração de Pedro. Dizei a seus discípulos e a Pedro. O que isso deve ter causado no Pedro quando ele ouvia das mulheres de forma explícita: "Eu fui mencionado." Não é tudo terminado, não. O Senhor tem uma mensagem para Pedro. E então aconteceu também uma conversa pessoal entre o Senhor Jesus e Pedro, entre o ressurreto e o seu discípulo. Isso se lê em 1 Coríntios 15, versículo 5, e onde nós lemos que o Senhor ressurreto foi visto por Cefas e depois pelos 12. A Bíblia, interessantemente, não nos relata nenhum detalhe dessa conversa com o Senhor Jesus e Pedro. Mas uma coisa nos chama a atenção. Ele foi visto por Cefas e depois pelos 12. Que bondoso, amoroso Senhor. Ele tem um sublime interesse
na restauração, na volta de Pedro, a comunhão desimpedida, sem ser pesaroso, dessa comunhão com o seu Senhor. E por fim temos também a restauração pública de Pedro. Também esse lado é importante. O Senhor Jesus não apenas toma conta para que a relação entre Pedro e a si mesmo estivesse colocada em ordem, mas o Senhor Jesus, o advogado, também se importa com o fato de que os círculos dos discípulos se tornem o testemunho de que Pedro foi restaurado completamente. Isso fica bem claro que Pedro recebe uma tarefa, uma missão da parte do Senhor Jesus ressurreto, muito especial no meio dos discípulos. Recapitulando isso, então vemos que o advogado advertiu, o advogado orou, o advogado esclarece que com qualquer pecado, por mais pesado que fosse, não é tudo terminado, não. O olhar do Senhor Jesus está ali, que atravessou Pedro no seu interior. A mensagem pessoal, a palavra pessoal a Pedro. Pedro, também eu quero alcançar o meu objetivo contigo. Depois da conversa pessoal com Pedro e a restauração pública de Pedro. Uma ilustração impressionante da ação do advogado. E mais uma vez, qual que é a motivação dele? É o profundo amor dele. Esse amor que o fez ir até a cruz por você e por mim. Naquelas 3 horas terríveis de trevas, esse amor que se mostrou, deixando ele entrar na morte por você e por mim, e esse mesmo amor está ativo até hoje. E o Senhor Jesus, ele gostaria tanto que você e eu tivéssemos o gozo pleno, o usufruto pleno da comunhão com o Pai, com ele, e uns com os outros. Que nós retenhamos isso, ou se houver pecado no meio, que sejamos restaurados. Quais são as consequências agora da ocupação com o serviço do advogado? Quais são as consequências práticas em nossas vidas? E finalizando, eu gostaria de mostrar 2 aspectos importantes para a conduta de nossas vidas. A primeira consequência diz respeito a nós mesmos. E para isso queremos ler de 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Aquele que levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. É impressionante como o Espírito Santo conecta de forma direta o juízo que o Senhor Jesus, no meu lugar, suportou, com uma consequência prática. Ele levou os meus pecados sobre o madeiro em seu corpo. Para quê? Por quê? Para que nós, mortos para os pecados, como um galho morto que não tem mais ligação, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Podemos assim praticar uma conduta de vida caracterizada por justiça prática, com concordância com Deus e a sua palavra, que levou ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, com essa finalidade, com esse objetivo, para que nós agora pudéssemos demonstrar uma conduta de vida que
é caracterizada de justiça. E que não temos mais nada a ver com o pecado. Que nós estamos nos desviando do pecado, mantendo distância de tudo que possa nos fazer pecar. Em Romanos 13, Paulo escreve que não devemos ter cuidado da carne. Com outras palavras, devemos ser vigilantes de forma bem ativa para que não pequemos. E não há uma motivação mais forte de manter a distância de tudo que é mal, do pecado, do que uma profunda consciência do Senhor Jesus. Por isso, exatamente por isso, Ele levou o meu pecado em seu corpo sobre o madeiro. Por isso Ele tinha que adentrar no juízo e na morte. Sim, Ele, o inocente. Queremos nos deixar motivar de conduzirmos uma vida que honra Ele, uma vida que está de acordo com a palavra de Deus, uma vida que serve para a alegria do Pai, para a alegria do Filho, para que então nós possamos ter o pleno usufruto da comunhão com o Pai, com o Filho, com os irmãos e irmãs na fé. Essa é uma primeira consequência na prática com vistas a nós mesmos. Uma segunda consequência prática, o Senhor Jesus descreve em João 13, versículo 14, onde ele diz: vós deveis também, isso significa, vocês têm a obrigação de também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Portanto, somos conclamados que quando estamos vendo um irmão ou uma irmã na fé, onde o pecado interrompeu o usufruto do gozo da comunhão com o Pai e com o Filho, que não fiquemos inativos, mas motivados pelo amor. Vamos então e ajudemos. Apresentemos a palavra de Deus com a sua força purificadora. Apresentemos o Senhor Jesus, que morreu e que estava no juízo e na morte pelo pecado, para que haja restauração. Uma palavra do Antigo Testamento diz que não devemos suportar o pecado sobre o irmão. Com outras palavras, não podemos ficar indiferentes quanto a isso. Você tem uma obrigação de ficar ativo. O Senhor Jesus nos deu um exemplo. E a esse exemplo gostaríamos de seguir. Assim, nós vimos alguma coisa da atividade do Senhor Jesus que ainda agora Ele está executando a partir do céu ininterruptamente enquanto advogado, para que quando há pecado em nossa vida, o quanto antes possamos ser restaurados, com o objetivo de ter outra vez o usufruto, o gozo dessa alegria da comunhão. Nós nos ocupamos agora com os temas de expiação, a entrada, o acesso a Deus, a comunhão com Ele. Que o Senhor Jesus derramou o seu sangue, entregou a sua vida para satisfazer a todos os requisitos de Deus, abrindo um caminho para que pecadores redimidos pudessem entrar nessa comunhão feliz com Deus. E também vimos como Deus fez provisão para colocar à disposição um meio de purificação para que no caminho através deste mundo, caso haja pecado, possamos ser restaurados. Ambas as coisas estão ligadas intimamente e inseparavelmente com a morte do Senhor Jesus. Isso sempre tem que ficar grandemente diante dos nossos olhares. E a nossa resposta deveria ser uma conduta de vida
que honra a Ele, uma conduta de vida em pureza e santidade, uma conduta de vida que alegra a Ele. Que maravilhoso Deus nós temos, que fez provisão dessa forma. A Ele seja o louvor e a exaltação por isso.